Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário César, sou autor e editor de histórias em quadrinhos, além de ser co-criador e organizador da PocCon, feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas. Eu já venci 6 vezes o troféu HQ Mix, fui 2 vezes finalista do Prêmio Jabuti e finalista do Prêmio Mix Literário. Estou aqui para falar sobre a publicação de quadrinhos independentes. Nesta oficina, eu não vou focar na produção artística do quadrinho em si em forma de publicar e lançar uma HQ no mundo para autores que desejam se autopublicar de forma independente na internet. As primeiras coisas para se autopublicar são 2 passos que muitos autores iniciantes às vezes esquecem que existem, que são a revisão e a editoração do quadrinho. Antes de pôr um quadrinho no mundo, é muito importante revisar o texto e a arte para que eles não saiam com erros que poderiam ser facilmente corrigidos. Hoje em dia, os programas de edição de texto ou de diagramação de livros e de revistas têm ferramentas de revisão de texto de ortografia, mas é muito importante ter uma segunda pessoa para ler o seu quadrinho e notar coisas que poderiam passar despercebidas por você. A arte também ela precisa ser revisada. Às vezes durante o processo de desenhar as páginas, que é muito exaustivo, especialmente quando você está produzindo uma obra mais longa, o autor pode ter posto o relógio do personagem num braço errado, ou esquecido de desenhar uma tatuagem, ou algum detalhe da roupa em algum quadro, ou pode ter esquecido algum item de cenário em um quadro, ou ter trocado a posição de algum personagem numa cena quando há alguma mudança de ângulo ou de perspectiva de uma cena para outra, e por aí vai. É um trabalho muito semelhante ao que um continuista faz no cinema. Às vezes também o autor pode ter feito uma diagramação de página que fica bonita, impactante visualmente, mas é confusa de ler, e isso atrapalha a fluidez da narrativa. As imagens dos quadrinhos elas precisam ter uma leitura clara e objetiva para funcionar. O leitor tem que bater o olho e saber de imediato do que se trata aquela imagem. A menos que a intenção do autor seja de provocar uma sensação de confusão ou algo assim, as imagens precisam ser de fácil identificação e respeitar a ordem de leitura. No Ocidente, nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se a ordenação dos quadrinhos não estiver seguindo essa ordem, pode comprometer a leitura da história. Já a editoração consiste em elaborar a identidade visual do projeto. E ela abrange desde a criação do logotipo, ao letreiramento das páginas, a inserção de textos e, no caso de quadrinhos impressos, a criação do projeto gráfico, diagramação do livro, da revista e o fechamento dos arquivos para impressão e também o acompanhamento da impressão. Muitas vezes os artistas desenham artes exuberantes para a capa, mas acabam incluindo um logotipo que não dialoga com o teor da arte. Um outro erro comum são artistas não prestarem atenção em como os textos são inseridos nas páginas. Os balões funcionam melhor quando eles seguem a mesma proposta estética da arte. Eles não precisam ser sempre aqueles balões ovais com contorno preto. Os balões podem ou não ter contorno, ou ser coloridos, ou serem desenhados à mão em vez de inseridos digitalmente. Eles também podem ter formas angulosas com linhas retas. Enfim, as possibilidades são infinitas, é só deixar sua criatividade fluir. A escolha da fonte para o letreiramento também é fundamental. Uma fonte que não dialoga com a arte pode estragar um bom gibi. Hoje em dia existem inúmeras fontes para quadrinhos que podem ser adquiridas de forma gratuita, mas o autor também pode elaborar a própria fonte através de alguns sites e programas. Uma opção bem simples de se utilizar é o Calligrapher ou o Glyph Studio, mas também há outros programas e sites que são mais complexos e também mais completos, como o Font Creator, o Font Construct, o Bitfont Maker ou o Font Forge. Para quem usa os programas da Adobe, é possível criar sua própria fonte com o Illustrator, inclusive. Se você não tem conhecimento ou noções de design gráfico, você pode chamar alguém para te ajudar com isso. Você também faz parte do seu projeto saber delegar funções se você não tem competência para elas. Depois de você finalizar o seu projeto e revisar ele todo, chegou a hora de botar a criança no mundo. E a gente vai falar disso na próxima aula.